É que abre também as portas para que a gente faça uma escolha. Por quê? Dentro da inconsciência não tem como escolher, né? Se eu não sei que jeito que vem, eu vou ficar no sentir. Então por isso que a gente surta quando a gente entra num movimento em que olho para o outro e vejo que ele é que comanda a minha vida, ou que ela é que comanda a minha vida. Que coisa eu estou transportando da minha aprendizagem para aquela pessoa. E aí a hora que a gente também enxerga quantas coisas a gente olha e fala assim, nossa, mas a minha mãe fazia igual. A gente começa por aí, né? Nossa, mas meu pai fazia igual. Só que você era o quê? Você era criança e era filho. A gente só vai fazer igual, e a gente ouve muitas pessoas falando, né? Fala popular, você vai ver quando crescer. Você vai ver quando você for trabalhador, você vai ver quando você for pai, mãe, um monte de coisa que fazem com que a gente, na programação psicológica, entenda que a gente tem que evitar. Que foi ruim, que foi sei lá o que a gente interpreta, né? Então, a gente precisa olhar para esse movimento, e é esse movimento que está possível na vivência. Por isso não dá para ficar explicando, porque eu posso dizer assim, nossa, eu fiquei muito triste com a situação. E essa tristeza me deu muita raiva. Mas nem eu sei muito bem o que acontece que faz esse movimento. Eu preciso entrar na minha inconsciência, eu volto a fitinha que aí o campo faz esse movimento, ele vai trazendo, como um campo energético, ele vai trazendo a memória familiar. E aí eu posso estar me identificando muitas vezes com histórias que são do meu pai, da minha mãe, da minha avó, da minha bisavó, de um tio, de um primo, e eu estou repetindo essa história na minha vida sem nem saber. Então, a constelação, a vivência de constelação, ela traz a possibilidade de eu dar um passo fora da minha dificuldade. E quando eu faço esse movimento, consequentemente, eu vou evoluindo e fazendo muita diferença na história que eu trago. Então, o movimento da constelação, ele tem essa vantagem. A gente não trabalha só a gente. A gente não deixa de ver só a nossa problemática. É lógico que a pessoa que está aqui está olhando para as coisas dela. Então, vocês vão olhar, nossa, que engraçado, eu estou vendo uma situação e isso é meio parecido com a minha história. Que faz com que a gente aprenda que famílias são todas iguais. Cada um tem a sua, né? Mas a gente tem, cada um tem a nossa, e a gente fica idealizando uma outra, né? Todo mundo quer uma família margarina? Nem tanto, mas a gente não quer a nossa. Isso é ponto passivo até agora. Nesse movimento da constelação, a gente aprende a incluir. A gente aprende a olhar com uma amorosidade maior, porque é lá que nós nascemos. Ninguém é filho de chocadeira. Todos nós temos um pai e uma mãe, queiramos ou não, né? E isso é para sempre, né? Nem que a gente morra, aquele pai e aquela mãe vão ser os mesmos, não adianta negligenciar. Então, na verdade, a coisa começa por aí, né? A família de origem, como a gente fala, é a família da qual eu nasci. Então, meu pai, minha mãe, meus irmãos, tios, avós, bisavós, de ambos os lados. Vocês imaginem por que a gente fala que é uma constelação? Porque são inúmeras, né? E que, independente de eu falar, eu pertenço àquilo ou não pertenço, não interessa, eu nasci lá. E é lá que eu faço esse acordo. Da mesma forma que a gente sabe que também, até por ser uma abordagem sistêmica, então a gente pega diversos sistemas, né? Automaticamente, a gente começa com a história do pai e da mãe, né? Que são as pessoas que a gente deriva de imediato. Mas você cresce um pouquinho e você começa a fazer contato. Se você tem empregada, se você tem babá, os vizinhos, os parentes mais próximos, os tios adotivos, que aí, no fim a gente acaba fazendo parte do todo que é a nossa vida, onde quer que eu esteja. Então essa é a maravilha da gente não só herdar coisas ruins, a gente herda muitas coisas boas, mas que a programação humana fala de eco só para coisa ruim. Então, de verdade, a gente também está aqui para quantificar quantas coisas boas vêm da dor dos nossos antepassados, das dificuldades que nós tivemos e que temos, né? Enquanto a gente não sabe. Então, essa é a grande possibilidade de eu fazer esse movimento, de eu levar comigo não só a minha história, mas a história de todos aqueles que fazem parte do meu aprendizado.
E aí também que a gente vai olhar que nós pertencemos a uma rua, a gente pertence a uma escola, a gente... É aquela história, a gente vai falar de um lance até xamânico que é, somos todos parentes. Por quê? Porque em algum movimento nós nos identificamos. Não interessa onde a gente está, de que etnia nós somos, se eu sou homem, se eu sou mulher, não interessa, é ser. E essa essência é fundamental para esse movimento. Então, na verdade, para a gente simplificar essa história, o que a gente está fazendo com o movimento de constelação? A gente está também passando para as pessoas uma forma delas se olharem, independente de estarem numa terapia. Essa é a terapia que eu chamo, embora eu seja psicóloga há bastante tempo, eu chamo de uma terapia muito mais ampla do que tudo que a gente viu até agora. É óbvio que daqui a pouco deve aparecer uma outra coisa, tá? Uma outra situação mais abrangente. Mas por que a gente fala disso? Porque independente da gente querer, ela envolve todo um conhecimento, que é o conhecimento que você tem. Que a gente precisa considerar desse lugar que a pessoa mais importante num ato terapêutico é você, com tudo aquilo que você traz. Mesmo que você diga, mas eu não sei nada, eu tô mal, eu não dou conta. É esse o movimento de um facilitador, muitas vezes. É poder olhar para aquele ser, se organizar para estar com ele, mas não mandar e nem fazer nenhum movimento no lugar dele. Porque ele é capaz, ele pode, né? Bert diz um lugar muito importante, que todo psicólogo, e ele diz até que psicólogo é muito bom para ser o terapeuta de constelação, muitas vezes, porque nós psicólogos temos o aprendizado de querer ajudar a consertar aquilo que a gente nem sabe como é que foi. Como a gente entra em termos de constelação, você tem que abrir mão dessa condução. Por quê? Porque não é você que sabe. É o cliente que chega e que conta o que ele sabe. E junto a gente pode ir para o sentir, né? Que traz a possibilidade de você entender assim, nossa, então, né? Então, e cada vez que você vê esse então, você já tem uma solução. Que você não tinha presente, mas que o facilitador faz esse movimento. Então, quando vocês olharem aqui, vocês vão olhar o papel do facilitador, que sou eu. A impressão que se tem é que baixou um santo. As pessoas dizem isso, né? Ah, mas deve estar acontecendo alguma coisa, é uma coisa paranormal. E a gente sabe que não. Isso está disponível para todos nós. Então, esse movimento de participar de vivência, de fazer constelação, é esse aprendizado que a gente pretende passar. Por isso está tão em evidência, né? Ser um constelador, ou ser um terapeuta de constelação, ouvir participar de grupos, por quê? Agora há pouco, a Ana Carolina, desculpa. Falava assim, nossa, a gente ela também é uma facilitadora, né, e não atua ainda todo o tempo, mas está buscando as formas de ver um grupo para que a gente possa fazer esse movimento se ampliar. Que quanto mais gente souber, melhor. Não tem essa coisa de que eu tenho que ficar numa salinha fechadinha e só eu que faço, né? Então a gente fica olhando o que a gente pode ajudar nesse sentido, de transmitir e cada um ter o seu processo de organizar-se. Da mesma forma que também é muito interessante a gente olhar que cada grupo que vem, que cada um que vem aqui traz muito, mas também recebe muito por estar aqui. Porque é uma coisa que quem já esteve vai dizer, sabe que preenche. Quem sai daqui sai carregado de coisas que nunca imaginou. Então, o primeiro estado, quem é a primeira vez, diz logo assim, acho que eu saí de uma confusão, né? Mas ainda que você ache que é confusão, você está aprendendo coisas sobre você. E o resultado é sempre muito bom. É isso que fez com que a gente um dia se encantasse com o primeiro movimento e fosse fazer até mesmo esse movimento de ser um facilitador um dia. Porque a gente traz essa história de toda uma história que veio antes de nós. E que cada vez que está disponível, a gente vai descobrindo que a nossa família é uma família generosa, que a gente está aqui porque nós aprendemos em algum lugar na nossa história e isso está disponível nos dias de hoje de uma outra maneira e a gente pode fazer esse movimento. Então, cada um de vocês que participa, quando participa, que se elabora esse lugar, está contribuindo não só para quem está aqui, como para quem está lá fora que você lembra, e é verdade.
Tem gente que você lembra alguma coisa que acontecendo e essa pessoa é beneficiada. Às vezes chega o movimento dela falar para você assim, então, sabe, tal dia eu tinha mais essa situação e aconteceu. Se você pensar um pouquinho, você vai lembrar, nossa, eu vi isso, alguém me falou dessa situação e eu vi isso na constelação. Então você também é um veículo para beneficiar mesmo quem não está aqui. Na nossa família, então, nem se fale. Cada um de nós que se envolve de estar no grupo de constelação, de estar fazendo esse movimento na sua própria vida, não precisa se importar com nada. A gente escuta assim, eu vou mexer com constelação? Mas, gente, já tem problema demais, eu vou mexer com as coisas da família, vou levantar, né, coisas que não precisa. Pois então, né? É aí que a gente olha porque que é uma encrenca boa estar aqui. Porque a gente aprendeu, né, a personificar de um lugar que se eu mexer com coisa de família, a confusão não certa, né? Porque a gente está naquele lugar da impotência, da incapacidade, do que eu posso fazer nada e menos ainda porque eu faço parte, né? A gente até diz, da família posso eu falar, mas o outro não pode. Então, muito menos eu olhar para aquilo que eu não sei resolver. E eu não sei resolver, não é no outro, é em mim. Mas para que a família existe? Ela existe, num primeiro momento, para espelhar para nós aquilo que são as nossas dificuldades. Então, esse movimento amplia muito para que você possa ir para a vida apenas com o que é seu. Não se trata de você ficar, como é que se fala, egoísta, egocêntrico, mas é o lance de você até ajudar quando você entende o seu lugar, como é que isso acontece e automaticamente deixa que cada um faça o movimento. Então, por isso que a gente fala, e Beth diz muito, né? Que esse é um movimento da gente, de uma evolução pessoal, tá? E, consequentemente, de trazer leveza para a nossa vida. Porque, na verdade, as nossas dores, elas ficam muito pesadas, porque a gente entende que eu estou fazendo igual o fulano fez, e eu não consigo sair daquele emaranhado, né? Por quê? Agora eu não sou mais o meu pai nem minha mãe, eu sou eu. E eu estou fazendo coisas que eu jurei que eu não ia fazer nunca. Então esse movimento, na verdade, vem para que a gente possa, de verdade, também escolher uma nova maneira e a gente vai aprendendo a fazer isso. E isso fica muito mais leve. Isso fica muito menos difícil de se elaborar porque eu carrego apenas a minha mochila. A gente tem o hábito de carregar a mochila de todo mundo. E aí também é uma recomendação da sistêmica que a gente só pode realmente estar a serviço do outro quando eu tomo a minha parte. Se eu olhar e quiser ajudar o outro, já fiz besteira. Por quê? Eu não sei qual a história que o outro traz. E o outro tem tantos talentos e possibilidades que precisam do movimento que estiver na vida dele. Ainda que eu diga, meu Deus, ele está sofrendo, que dor. Se eu não entro em contato com ele, eu vou te dar, que ajuda que eu vou dar? Geralmente a gente vai dar ajuda desse lugar humano, né? Que eu que acho que você precisa. Eu não espero você nem pedir. E quando eu espero você pedir, é pedir na soberba de que eu tenho mais. Então, Beth diz muito desse lugar. É muito interessante a gente respeitar a essência de cada um. A essência de cada um é assim: você vem, me pede ajuda e a gente vai olhar se essa ajuda não te prejudica, não te onera. Porque muitas das vezes, quando eu digo que eu estou dando ajuda, eu estou tirando a sua possibilidade de fazer o movimento que você precisa para a sua própria evolução. Então isso está desvinculado de qualquer religiosidade, gente. É uma coisa que também a gente olha muito. As pessoas pensam que, por quê? É o movimento da espiritualidade. Quando eu falo da espiritualidade, para mim tem o significado de... Eu estou falando do meu ânima. O que é o meu ânima? Se a minha alma, que alguns entendem como alma, outros entendem como energia, como ânima, não estiver vibrando, o que acontece comigo? Morri. Sair dessa frequência. A constelação mostra muito esse movimento de que eu sou capaz de dar conta do meu ânima dentro das possibilidades de viver aquilo que eu vim para viver. Então é nesse lugar que a gente também elabora todo o processo de vivência.
Ok?